Olá. Da aula prática, durante a execução da aula prática, surgiu uma dúvida sobre a concentração dos componentes do sistema tampão, portanto, o ácido e o sal conjugado, e que nós utilizamos para elaborar o sistema tampão e a concentração final desse sistema tampão. Então, será agora então exposto uma explicação sobre esse aspecto importantíssimo da concentração final do sistema tampão. Bem, durante a aula prática surgiu um questionamento, sobre as concentrações dos elementos, componentes do sistema tampão, portanto, o sal conjugado e o seu ácido, sobre as concentrações dessas moléculas que deveriam ser utilizadas. Então, vejamos o que acontece. Quando se solicita, por exemplo, como foi o caso da nossa aula prática, um tampão acetato 0,1 molar pH 5. Essa foi a solicitação, essa foi a encomenda, portanto, para elaborarmos durante a aula prática, certo? Então, nós partimos do qual princípio? Elaboramos primeiramente, nós tínhamos acetato de sódio 0,2 molar, e ácido acético 0,2 molar. Então, como nós desejamos um tampão 0,1 molar, nós precisamos fazer uma diluição. Diluição dessas respectivas soluções. Então, essa solução mãe aqui foi utilizada, Está lá num frasco, certo? Essa aqui também está lá no outro frasco, E elas foram utilizadas, colocadas numa proveta, como vocês puderam observar no vídeo, e procedida à diluição com água. Por que foi colocado metade de água e a outra metade do acetato de sódio, por exemplo? E da mesma forma que no ácido, foi colocada metade de água e a outra metade de ácido acético. Por que metade? Porque nós queríamos diluir a concentração da solução mãe pela metade. Então, se você fizer C1V1, C2V2, você vai perceber que você precisa diluir o volume pela metade. Como vocês fizeram os cálculos anteriormente, vocês puderam já saber que volume que vocês... Porque aqui perigia, se eu não me engano, era 50 ml, 50 ml desse tampão aqui. Então, vocês já fizeram o cálculo de qual era o volume de ácido acético, 0,1 molar, certo? Eu não lembro mais, mas eu acho que dava 36 ml, ou melhor, de ácido era menos, era 14 ml. Era 14, alguma coisa, se eu não me engano. E de acetato de sódio, também 0,1 molar, 36 ml. Aí com essa combinação, tinha uma vírgula aqui, tá? Com essa combinação de volumes, você obteria então 50 ml de um tampão acetato. Só que aí surgiu a seguinte dúvida. Bom, estas soluções aqui, elas vieram daqui. Então, essas soluções diluídas é que vocês utilizaram, para compor o teu sistema tampão, Isso aqui, então, é quando você coloca lá no Erlenmeyer, com a sonda do pH-metro aqui, registrador magnético, se for o caso, certo? E aí você vai adicionando, você coloca o acetato de sódio primeiro, o sal primeiro, e depois você vai adicionando o ácido acético. Inclusive, eu reparei, revendo o vídeo de sistema tampão, eu reparei que eu falei num momento lá da aula prática, da videoaula, ácido clorídrico, Tá errado lá, é ácido acético, É que a gente também usa muito o ácido clorídrico como componente de elementos tampões de sistemas. Então, não é
ácido clorídrico que se usa, obviamente, para fazer o sistema tampão acetato é o ácido acético, né? Muito bem. Só que quando você faz isso aqui, quando você vai adicionando o ácido acético, vamos refletir sobre o que acontece com as soluções respectivas de ácido acético e de acetato de sódio. Quando você pegou essa solução 0,2 molar e adicionou água, você diluiu a solução de acetato de sódio. Quando você pegou o ácido acético e colocou a água, você diluiu o ácido acético. Quando você coloca no mesmo frasco, no mesmo recipiente, Erlenmeyer no caso, uma solução de acetato de sódio e depois você adiciona ácido acético, o que é que você está fazendo com o acetato de sódio? Você está diluindo ele, né? Ele está sendo diluído aqui. Da mesma forma, o ácido acético, dependendo da combinação de volumes que você tem, você vai diluir um pouco mais um pouco mais o outro. No caso aqui, o ácido acético vai ser bem mais diluído e o acetato de sódio vai ser um pouco menos diluído, mas ambos serão diluídos em função da água que compõe estas respectivas soluções aqui 0,1 molar, né? A maior parte dessa solução é a água. Então, quando você mistura uma solução de ácido acético com acetato de sódio, você está diluindo os dois, né? E aí, então, se gerou a seguinte dúvida. Para eu fazer um tampão acetato 0,1 molar, eu não deveria usar as soluções de ácido acético e acetato de sódio 0,2 molar, porque eu vou diluir eles e nessa diluição eu obtenho, então, uma solução 0,1 molar. Se você pensar quimicamente, apenas do ponto de vista de diluição das soluções, sim, porque a solução de acetato de sódio, vamos voltar aqui ao nosso exemplo, então eu vou fazer um outro desenho para não confundir. Então você fez aqui, por exemplo, essa diluição aqui e você transformou o acetato de sódio, aqui você tem um acetato de sódio 0,1 molar. E aqui você tem agora uma solução de ácido acético 0,1 molar, né? São duas soluções novas que você acabou de fazer a partir da diluição. Muito bem. Então, quando você vai colocar num Erlenmeyer, essas soluções, né? Você vai colocar o acetato de sódio, certo? Acetato de sódio 0,1 molar e vai adicionar aos poucos o ácido acético. Na medida que você vai adicionando o ácido acético, você vai diluindo este ácido acético. Então, esse ácido acético no final, quando você chegar lá no finalzinho do processo, acabou, todo o ácido acético foi adicionado, chegou no pH 5, você vai ter ácido acético 0,1 molar? A resposta é não. O ácido acético não será mais 0,1 molar. Ele vai ser menor do que isso, porque ele está sendo diluído. Vai ser 0,8, 0,6, 0,1, enfim, né? Dependendo da proporção que você está usando dos componentes, tá? Mas o que é um sistema tampão? O sistema tampão, ele é composto por dois elementos. O ácido acético, então vamos colocar aqui que acho que é melhor a estrutura, né? O ácido acético e o acetato de sódio. Certo? E o sistema tampão, quando você diz um tampão 0,1 molar, você está se referindo a uma soma das duas coisas. Portanto, você pode ter, por isso que você calcula o número de moles lá, você pode ter, por exemplo, lá 82 milimoles, ou 70, 80, não, estou obviamente chutando o número aqui, só para vocês entenderem, e 18 milimoles de acetato de sódio. Então, por que isso aqui vai resultar em 0,1 molar? Porque eu vou resultar em 100 milimoles.
E 100 milimoles equivale a 0,1 molar. Então, porque a soma, você está elaborando um tampão 0,1 molar, mas a gente precisa compreender que neste sistema tampão 0,1 molar, eu não terei ácido acético 0,1 molar e acetato de sódio 0,1 molar. Eles vão oscilar em função da composição que você vai desejar, por sua vez, em função do pH que você deseja atingir, certo? Então, isso é importante para vocês entenderem definitivamente que para eu fazer um tampão 0,1 molar, eu uso soluções 0,1 molar. Se eu quero um tampão 0,2 molar, eu vou usar soluções 0,2 molar, da mesma molaridade, sempre, tá? E isso por quê? Porque o sistema tampão, ele é um sistema somatório. Eu somo as duas concentrações, tá? Se eu pensar quimicamente, a pura química da diluição, sim, esses elementos estarão diluídos, né? Eles não serão mais, não estarão mais na concentração inicial que eu comecei, né, quando eu fui preparar o tampão. Eles não estarão mais nessas concentrações, mas o sistema será 0,1 molar. Né? Será da mesma concentração que eu utilizei os dois elementos que compõem esse sistema tampão. Eu espero com isso, então, ter sido mais claro, né, para que todos compreendam bem. Essa questão é bastante importante, bastante relevante, porque é uma base que é muito utilizada em todos os laboratórios de pesquisa de todas as áreas. Então, até a próxima aula.